Prezados estudantes, bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o sistema respiratório. A primeira pergunta que deve ser feita é: para que serve o sistema respiratório? Quais são suas partes constituintes? Então, o sistema respiratório é o que permite, as trocas gasosas com o sangue. Então, qual é o trajeto que este ar faz? Ele tem que entrar. Vamos passar rapidamente aqui nessa ilustração do cão. O ar tem que entrar aqui pelas narinas, vai passar pela cavidade nasal. Obviamente que nós não estamos vendo tudo isso com detalhe, mas depois vai passar pela faringe, laringe, traqueia. Estamos ainda na parte condutora, Aí depois a traqueia vai dividir em brônquios principais, direito e esquerdo, um para cada pulmão. E vamos a divisões menores, que são os bronquíolos. Até aí, estamos na parte que conduz o ar. Mas depois vamos ter que ter uma parte onde ocorre efetivamente as trocas. E além de tem que entender que tem um mecanismo de bombeamento, músculos. Então, na teoria, o que nós temos que ver é isso aqui, Vamos ter que reconhecer a parte que conduz o ar, a parte que efetivamente participa das trocas respiratórias e quais são os mecanismos de bombeamento envolvidos. Então, parte condutora começa em nariz e vai até bronquíolos. Este é o trajeto do ar: nariz, cavidade nasal, laringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Na parte respiratória, ou seja, onde já vai haver a troca gasosa para ocorrer a hematose, são os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. Para tudo isso funcionar, são importantes aí dois mecanismos, os mecanismos de bombeamento: os dois sacos pleurais, que nós vamos entender o que é, a própria caixa torácica, nós vamos entender, e seus músculos, caixa torácica e seus músculos, ou seja, parede do tórax, ali lateralmente, costela, músculos intercostais e o músculo diafragma. Isso será o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos olhar aqui na ilustração o início dessa parte condutora. Então, olha lá, o ar vai penetrar aqui pelo nariz, vamos ter que ver as diferenças de nariz entre as espécies, vai entrar na cavidade nasal, depois nós vamos passar aqui a nível da faringe, laringe, entra na traqueia e a traqueia se dirige para a cavidade torácica, lá que vai se dividir em brônquios e bronquíolos. Então, esta é a primeira parte que nós vamos ver, a parte condutora. Então, vamos acompanhar aqui, vamos fazer esse reconhecimento rápido dessa parte condutora. Então, vamos olhar primeiro aqui no esqueleto. Aqui é uma face de equino, Aqui eu estou entrando para dentro da cavidade nasal. O que vocês estão vendo lá no interior são as conchas nasais, que nós vamos ver depois com revestimento mucoso ali. Observem que falar de ossos envolvidos já não precisa mais, Aqui está o osso incisivo, o osso nasal. Aqui depois nós vamos ter aqui o frontal. Então, teto de cavidade nasal está aqui, osso nasal, frontal. Quando eu venho aqui para a parede lateral, vamos daqui, acho que fica melhor para você ver. Parede lateral, eu tenho que mencionar aqui, estou vendo o incisivo, a maxila, pega um pouquinho de nasal aqui, o lacrimal e o zigomático. Isso eu estou repetindo por um preciosismo, Os senhores já sabem a parte óssea. Obviamente que no animal vivo, na peça preservada para esse fim, a cavidade nasal tem mais... Para compor aqui esse nariz aqui, está faltando alguma coisa. O que está faltando aqui? Cartilagens e os tecidos moles. Então, vamos olhar aqui no equino. Esse é o aspecto no equino. Nós temos aqui essa M-cabeça, Então, esse é o formato da narina, com esse formato de vírgula. Observem que essa região aqui, tem poucos pelos, Tem que saber as diferenças entre os animais domésticos. Olha aqui, as duas narinas, aqui estou entrando, narina. A hora que eu chego num ponto, vamos dar um foco ali, vocês conseguem ver a hora que deixa de ficar escuro e tem uma parte mais rosada?
Aonde está mais escuro é a parte da pele ainda, revestimento de pele. Lá mais rosado já é a membrana mucosa ali da cavidade. Então, essa região ainda revestida por pele, até o início da mucosa ali, é o vestíbulo nasal. Então, esse é o aspecto das narinas de um equino. Tem cartilagens aqui compondo essa parede aqui, complementando. Em todas as espécies domésticas tem cartilagens. O formato, o tamanho é que varia de uma espécie para outra. Aqui num bovino, só para voltar no esqueleto, olha lá. As conchas nasais, aí estamos vendo a parte óssea, depois vamos ver as partes moles, né? O enfoque aqui de nariz, dos formatos de nariz, percebo. A abertura aqui também parece uma vírgula, mas uma coisa muito diferente que o bovino tem é isso aqui, ó. Essa pele ao redor das narinas se junta com a pele do lábio superior. Aqui eu estou no lábio superior. Então, em bovino, a gente fala num plano nasolabial. Nós não falamos assim para o equino. Num pequeno ruminante, aqui nós estamos num pequeno ruminante. Pode ser um pequeno ruminante, pode ser uma ovelha, um caprino, ou em carnívoros, um cão e o gato. Eu vou falar em plano nasal. Plano nasal, não é contínuo aqui com o lábio superior. E está bem definido aqui, essa linha, essa divisão aqui mediana é o filtrum, Também temos que saber. Então, se eu colocar a pinça aqui, na entrada é o vestíbulo nasal, depois eu já estou dentro da cavidade nasal. Então, para pequeno ruminante, cão e gato, nós falamos em plano nasal. Em bovino, falamos em plano nasolabial. E se for suíno, essa região entre as narinas, observe que o formato das narinas aqui já é circular e nós falamos em plano rostral. Na extremidade aqui, o suíno, além das cartilagens, ele tem um osso aí, ok? Então, essa é a primeira visão geral para entender esse plano nasal, ou nasolabial, ou rostral, dependendo da espécie. Bom, o nosso ar... Até agora nós estamos aqui passeando aqui como que o ar vai entrar e como que é esse aspecto externo. Vamos fazer o ar entrar aí dentro da cavidade nasal. Vamos tirar um pouco de peças aqui. Vamos olhar pela face medial. Então não há dúvida que o ar vai entrar por aqui. Deixa eu colocar a pinça aqui, olha aqui. Aí vamos chegar por essa outra visão aqui. Vamos fazer agora o trajeto do ar, desde do nariz, cavidade nasal, chegando até os pulmões. Então o ar vai entrar, estamos dentro da cavidade nasal. Isso aqui tudo é a cavidade nasal. O que nós estamos vendo aqui, repetindo, até onde a área que tem pele revestida por pelo, é a entrada, é o vestíbulo nasal. Aqui eu já estou dentro da cavidade. Isso aqui são as conchas nasais, aquelas que nós estudamos na parte óssea. Vocês aqui não estão muito bem conservadas, mas olha aqui, vamos colocar em posição anatômica. Essa aqui é a concha nasal dorsal, só o turbinado ósseo. Aqui ela está revestida por membrana mucosa. Aqui está a concha nasal ventral, um pouquinho debilitada, mas olha a concha nasal ventral aqui. E aqui está a média e o restante dos endoturbinados. Só lembrando que a concha nasal dorsal, a média e o restante dos endoturbinados é do osso etimoide. E a concha nasal ventral é um osso isolado. Por que é importante saber isso? Então, o nosso ar está aqui dentro da cavidade nasal. A primeira coisa que vocês têm que mentalizar é o seguinte: para o ar entrar, porque o ar tem que ser inspirado, ele entra, vai até os pulmões, ocorre a hematose e aí ele retorna. O ar inspirado é rico em oxigênio. A hora que chegar lá, nível dos alvéolos pulmonares, ocorrerão as trocas gasosas, vai trocar. O O2 entra na corrente circulatória e o CO2 é eliminado. Então, quando o animal inspira, vamos olhar aqui, as narinas nem sempre estarão com este formato aqui. O equino é um exemplo típico disso. Se o animal estiver com
cansado, um trabalho mais forçado, um exercício, ele vai ter que inspirar com uma maior quantidade de ar. Então, os músculos que estão aqui se prendendo na narina, né? E lábio, vai ocorrer a dilatação dessa narina, ela vai ficar mais circular, vai entrar uma quantidade maior de ar. Depois a gente olha aqui um detalhezinho do nariz ali do equino. Bom, entrou o ar aqui dentro. O que acontece a nível de cavidade nasal? Porque aqui nós estamos em cavidade nasal, vamos nos orientar aqui. Cavidade nasal, aqui é o palato duro. Vocês estão lembrados do palato duro? O palato duro, olha aqui, ó. Se eu pegar a peça aqui, isso aqui é processo, olha lá. Estou vendo maxila, estou vendo o incisivo. Isso que eu estou vendo aqui é o processo palatino da maxila. Aqui é o processo palatino do incisivo. E aqui é o osso palatino. Isso aqui é a base óssea do palato duro. Ele é revestido por membrana mucosa. Então, o palato duro, que eu estou vendo aqui, isso aqui é o palato duro, a parte óssea. Ele é o teto da cavidade oral, só para os senhores se localizarem. Isso aqui é uma secção de língua. Então, aqui eu estou dentro da cavidade oral, a cavidade bucal. Então, palato duro é teto de cavidade oral e é assoalho de cavidade nasal. Caudalmente aqui, vamos fazer um reconhecimento, até onde tem osso é palato duro, ou seja, até aqui o processo, a porção horizontal do palatino é palato duro. Esta prega músculo-membranosa que vocês estão vendo aqui, chama-se palato mole. Esse palato mole tem uma importância fundamental aqui, para entendermos que depois que o ar passa da cavidade nasal, ele vai entrar nesta região, essa região que eu vou delimitar aqui assim, aproximadamente aqui assim, ó. Isso é a faringe. Como que eu vou estudar a faringe? Então, vamos estudar de uma vez, porque faringe, ela tem uma parte que é comum ao respiratório, uma parte que é comum, uma parte que é só do respiratório, outra que é só do digestório e uma que é comum aos dois sistemas. Qual que é o nosso ponto de referência? É o palato mole. Essa prega músculo-membranosa que parte aqui em sentido caudal a partir do final do palato duro. O que está dorsal ao palato duro, isso aqui, ó, é a região da nasofaringe. Faringe é dividida em 3 partes, então dorsal ao palato mole é nasofaringe. Ventral ao palato mole é orofaringe. E quando esse tubo passa a nível dessas cartilagens aqui da laringe, isso aqui pertence à laringe. Aqui já é traqueia, tá? Então, quando esse tubo, tem que imaginar a outra metade aqui. Esse tubo, quando ele está a nível da laringe, ele é a laringofaringe. É esta parte da faringe que é comum aos dois sistemas. Então, o ar, vamos fazer logo o trajeto desse ar que eu estou ficando, vocês devem estar ficando ansiosos. Isso aqui é traqueia. Olha aqui, a traqueia é inconfundível, ela é formada por anéis cartilaginosos, tem músculos, ligamentos. Dorsal à traqueia, temos que fazer esse reconhecimento. Tem esse tubo aqui, músculo membranoso, que é o esôfago. Esôfago, gente, é para levar, ele está seccionado aqui. Esôfago é para levar o alimento para o estômago. Então, olha aqui. Aqui nós estamos num corte de esôfago e aqui nós já estamos a nível de traqueia. Então, presta bem atenção. O ar, nariz, cavidade nasal, vamos acompanhar aqui. Nasofaringe, laringofaringe, e tem que descer, vir em sentido ventral, passar pela laringe, traqueia para ir para o pulmão. Então, perceba que o ar vinha numa posição dorsal, a nível de faringe ele vai inclinando ventralmente, depois ele tem que, a nível da laringofaringe, ele tem que passar para ventral e entrar aqui na traqueia. O ar tem que entrar em traqueia para chegar em pulmão. Se for o alimento, que nós temos que explicar, porque as duas coisas são relacionadas, o alimento entra aqui, né, captado, ou por, nesse animal, a língua, os lábios ajudam, né, captam o alimento, mastigam, saliva, o alimento está indo, isso aqui é a língua.
Aqui eu já estou na óleo-palato-mole, já estou na orofaringe. E agora, se o alimento continuar nesse sentido ventral, o alimento entraria na laringe e viria para a traqueia. Esse não é o caminho de alimento. Quando o alimento vai para a laringe e traqueia, a gente fala de falsa via. Desencadeia o reflexo da tosse. E se for um elemento estranho para os pulmões, vai dar uma pneumonia. Então, que mecanismo que existe aqui para o alimento não vir aqui para a laringe e traqueia e dorsalmente lá para esôfago? É aqui, neste lugarzinho. O palato mole tem que se elevar e essa cartilagem da laringe tem que sofrer uma inversão aqui para não permitir que o alimento entre na laringe e a traqueia. Então, é neste nível, a nível da laringofaringe, que o alimento passa de ventral para dorsal e entra no esôfago. Ok? O assunto é respiratório. Então, vamos voltar aqui. Quando eu falo em respiratório, sistema respiratório, a maioria das pessoas só pensa assim, serve para trocas, só serve para ter função respiratória. Cuidado, além da função respiratória, que é essa que nós estamos explicando, né? A nível dos alvéolos pulmonares vai haver as trocas gasosas, vai ocorrer hematose. Existem mais coisas que acontecem aqui a nível da cavidade nasal relacionada com o sistema respiratório. Com o sistema respiratório em si. A função olfatória também ocorre aqui dentro da cavidade nasal. E a produção de sons aqui a nível da laringe. Então, você tem que pensar na função respiratória, na função de olfação e produção de sons. Produção de sons é laringe. Olfato. Vamos falar dessas partes, porque daí fica a parte só respiratória. Onde que tem mucosa, o que a gente fala função olfatória? Onde vai captar o cheiro, o olfato. É toda a mucosa da cavidade nasal que tem receptor para olfato? Não é. É mais a parte caudal e dorsal. Então, a parte caudal aqui da concha nasal dorsal, do restante dos endoturbinados. Quanto mais complexo for aqui essa concha média, o restante dos endoturbinados, mais o olfato do animal é desenvolvido. Existem animais que têm uma percepção de olfato muito grande, são os macrosmáticos, outros são a menor, microsmáticos. Se nós estivermos falando de um cão, dos carnívoros, eles percebem muito bem o olfato. Associado aqui à cavidade nasal, nós já vimos isso na parte de osteologia, tem os seios paranasais, não é mais novidade isso. Aqui tem um exemplo no cavalo do seio frontal. Se nós estivermos falando de um bovino, observem a expansão do seio frontal aqui no corno. Então, para que servem esses seios? Qual é a relação desses seios? Eles chamam seios paranasais. Está no osso frontal, no osso maxilar, esfenoide, palatino. Por isso que eles chamam paranasal. Para quer dizer ao lado de. Eles também são revestidos por membrana mucosa, olfatória, né? Membrana mucosa típica do aparelho respiratório. E uma das funções desses seios paranasais atribui-se, uma das funções atribuídas é a expansão dessa mucosa olfatória dentro dos seios. Na introdução geral do Cichon, ele fala um pouco sobre isso. A função dos seios paranasais, ela não é completamente elucidada, porém, essa função olfatória, ela é mencionada. O que não faz... E como é que é o seio paranasal? O seio paranasal comunica aqui com a cavidade nasal? Comunica, nós não vamos ficar procurando essas aberturinhas, elas são muito pequenas. Ou comunica diretamente ou indiretamente. Então, um seio maxilar, com certeza, tem um prolongamento aí da parte olfatória. O que não é muito bem explicado é essa expansão aqui do frontal, né, no corno. Segundo alguns autores, acham que o corno aí já estaria mais ligado algum mecanismo de defesa ou do animal, mas deixa isso para os senhores estudarem um pouquinho. Bom, o nosso ar está parado ainda aqui na cavidade nasal, porque nós tivemos que explicar o que é a faringe. E o que de importante acontece aqui na cavidade nasal? Muitas coisas. Então, a primeira coisa, vocês têm que saber que na maior parte aqui tem um epitélio
típico do sistema respiratório, que você penso que já estejam vendo isso lá na histologia. É um epitélio em que as células são ciliadas. Isso é importante para reter impurezas. Essa mucosa aqui é ricamente vascularizada e inervada, tem muitos vasos sanguíneos. Isso é importante. O ar que entra aqui, ele tem que ser umedecido. Aqui tem muitas glândulas também, tá? Então tem que ter glândula, tem que ter epitélio ciliado, tem que ter muita irrigação sanguínea. Por quê? Porque o ar que entra aqui tem que ser, a sua temperatura tem que ser elevada, ele tem que ser aquecido e este ar tem que ser umidificado e o teor de salina também tem que ser ideal. Isso é as glândulas que fazem isso, as glândulas presentes aí na cavidade nasal. Por que tudo isso é importante? Um ar mais aquecido, um ar mais umidificado, com a concentração salina certa. Isso é importante para que as trocas gasosas a nível dos alvéolos pulmonares sejam eficientes. Ok? Bom, o nosso ar então da cavidade nasal entrou aqui na faringe, da faringe vai entrar na laringe, da laringe ele já vai para a traqueia. Vamos então terminar a sequência desse ar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho, só para os senhores entenderem. Vamos voltar aqui na teoria para vocês não se perderem. Então, estamos até traqueia, vocês já viram. Agora vamos lá apresentar vocês para brônquios, para bronquíolos. E, é claro que essa parte respiratória, nós não vamos ver macroscopicamente isso. Vocês vão ver microscopicamente. E depois a gente entende o que são esses sacos pleurais, com os músculos da parede e o diafragma. Então, vamos dar sequência. O nosso ar está parado na traqueia, né? Então, vamos olhar aqui, agora vamos mostrar no pequeno ruminante, vamos reconhecer o que nós já vimos, olha lá. Nós estamos falando, então, é ovino, é um plano nasal, né? Aqui a narina, com esse formato de vírgula, o ar entrou. O ar está na cavidade nasal. Essas são as maravilhosas conchas, né? Concha nasal dorsal, concha nasal ventral, a média e o restante aqui dos endoturbinados. A este nível aqui, a abertura cranial aqui é pelo nariz, a abertura caudal, a hora que terminou a cavidade nasal, isso aqui é a região das coanas. Aí eu já estou em faringe, olha aqui, palato duro acabou, palato mole. Então eu estou a nível da nasofaringe, aqui orofaringe. Aqui eu tenho cartilagens da laringe, que nós vamos ver depois, e aí o ar tem que entrar aqui eu estou vendo cartilagem da laringe, o ar tem que entrar aqui na traqueia, ali é o esôfago. Traqueia, o que é a traqueia? Vamos olhar aqui em posição anatômica, olha aqui, a gente começa a estudar a traqueia quando disseca a região cervical, vamos esconder essa cânula aqui um pouquinho, quando vocês dissecam aqui a região cervical, vocês já identificam a estrutura da traqueia, é cheio de anéis cartilaginosos, cartilagem hialina, tem um músculozinho na parte dorsal, o formato desse anel varia, mas o que é importante aqui, em linhas gerais, é saber que a traqueia, ela tem que ser um tubo ele não pode colabar, mas ele tem que ter flexibilidade, porque o ar tem que passar por aqui. Então, traqueia não pode colabar, ok? E tem que ter movimento. Então, isso é conseguido pela constituição da traqueia. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, rapidamente. Vamos chegar na cavidade nasal, na cavidade torácica. Olha lá, o nosso ar, olha a traqueia aqui. Aqui, gente, eu estou a nível da primeira costela, as costelas aqui foram retiradas, então eu estou entrando na cavidade torácica. Antes de eu ver aqui a continuação da traqueia, mas eu já consigo ver. Olha aqui, vamos dar um close aqui. Estou vendo, isso aqui é a traqueia. Mas o que não me deixa ver aqui as divisões da traqueia e tudo mais aqui? O pulmão direito está em posição anatômica. Este músculo maravilhoso que nós estamos vendo aqui é o diafragma. Então, quando se vai dissecar a cavidade torácica, além de rebater as costelas, a hora que nós chegamos nesse ponto,
vocês vão retirar o pulmão direito. Vocês é que fazem isso. Aí vocês vão seccionar as estruturas que no momento vocês ainda não conhecem e retira o pulmão direito. Nós estamos descrevendo a traqueia. Olha a traqueia aqui, linda e maravilhosa. O que eu já estou vendo? Traqueia, nós estamos num ruminante, isso aqui é um detalhe de ruminante de suíno. Vamos deixar esse detalhe aqui um pouquinho, esquece um pouquinho esse detalhe aqui, é um brônquio traqueal. Mas quando eu chego neste ponto aqui, ó, vamos olhar aqui. Vamos pegar duas pinças. Eu estou do lado direito, então isso que eu estou pegando aqui, ó, uma das divisões principais da traqueia. Esse aqui é o brônquio principal direito. E aquele que eu estou vendo lá em posição anatômica, que não está seccionado, é o brônquio principal esquerdo. Então, essa é a primeira coisa que os senhores têm que lembrar. Traqueia, na cavidade torácica, vai se dividir em todas as espécies. Ele vai se dividir num brônquio principal direito e num brônquio principal esquerdo. Para onde vai o brônquio principal direito? Vai para o pulmão direito. Aí vai ter N ramificações aí até a nível de alvéolos pulmonares, para ocorrer as trocas. E o brônquio principal esquerdo, idem, vai ter as suas divisões. Como nós estamos num ruminante, se fosse um suíno era similar, a traqueia em ruminantes e suínos, logo após a sua entrada aqui na cavidade torácica, ela dá um brônquio que é chamado de brônquio traqueal, que vai levar o ar para esse lobo do pulmão aqui. Esse lobo do pulmão chama-se lobo cranial. Nós já vamos falar de lobulação. Então, a gente fala que esse brônquio traqueal ventila o lobo cranial. Os demais lobos, 1, 2, tem mais outro escondido aqui, 3, tá vendo? São ventilados a partir de ramificações do brônquio principal direito. Neste momento, eu queria que vocês entendessem até aqui e que das subdivisões desses brônquios é que vão ocorrer as ramificações até alvéolos pulmonares. Isso os senhores têm que entender. E o que acontece a nível dos alvéolos pulmonares? Vamos voltar ali na ilustração, que eu acho que facilita a vida de vocês. A hora que você vislumbra, já fizemos o trajeto do ar, olha aqui, a parte respiratória, vamos ter que entendê-la, né? Os brônquios, né, principais, direita e esquerda, eles vão se ramificar até a nível de bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos pulmonares. Nós não vamos ver, isso aqui é microscópico, mas eu quero que vocês entendam. Olha aqui, ó. Isso aqui é um bronquíolo, olha aqui um saco alveolar. Olha o que acontece microscopicamente lá dentro, se você pudesse olhar, se pode olhar, né, gente? Claro que as trocas é por um outro mecanismo, não é pela histologia. O que está em azul aqui, ó, em azul, é uma ramificação da artéria pulmonar. Esta é uma das exceções, uma ramificação da artéria pulmonar que está carregando sangue venoso. Ela chega com sangue rico em CO2, né? O que tem que acontecer? Tem que acontecer que este CO2, ela tem que deixar aqui dentro do alvéolo e pegar o O2. Da onde que veio o O2? Olha aqui está o sangue arterial. O animal inspirou, tem oxigênio, né? Esse oxigênio passa para o interior das ramificações das veias pulmonares e o CO2 que estava nas artérias pulmonares fica aqui, no interior do alvéolo, né? E esse O2, então, é eliminado na expiração. Então, na inspiração entra o oxigênio e na expiração sai o CO2. Vocês ainda não estudaram o sistema circulatório, então nós vamos ter que entender melhor como que são esses vasos aí. Para nós entendermos um pouco melhor aqui da onde que saiu essa artéria pulmonar e da onde que saiu essa veia pulmonar, nós vamos ter que olhar um coração, né? Essa aula de circulatória ela é depois. Aqui está um coração, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que
O coração é assim, essa parte superior aqui é átrio, aqui são ventrículos, aqui é o ápice do coração, a base do coração. Vamos tentar agilizar aqui, ó. O sangue venoso de todo o corpo do animal vai chegar aqui no átrio direito por essas duas grandes veias aqui, que são as veias cavas, tá? Uma veia cava cranial e outra caudal. Do átrio direito, esse sangue venoso passa para o ventrículo direito, venoso. E do ventrículo direito, eu vou virar aqui para ficar mais fácil vocês verem. E do ventrículo direito sai este tronco aqui, ó, que se chama tronco pulmonar, que vai se dividir, por favor, olha aqui, em duas artérias pulmonares. Esta aqui é a artéria pulmonar esquerda e essa é a direita. Então, essa aqui é a única exceção em que artérias estarão carreando sangue venoso. Por que eu tenho que falar disso para vocês? Porque essa artéria pulmonar, vamos assumir que na ilustração é a esquerda, para ficar fácil. Essa artéria pulmonar aqui, ó, essa artéria pulmonar, ela vai entrar aqui e vai dar inúmeras ramificações aqui, mas ela está com sangue venoso, olha lá, é aquele azulzinho ali. O que vai ter que acontecer no interior do alvéolo? Esse CO2 sai e de onde vai chegar o oxigênio para entrar na artéria pulmonar? Pelo ar inspirado, né? Então, e as veias pulmonares? Onde que entra as veias pulmonares nisso aí? A artéria pulmonar nós já vimos. Ela sai aqui do ventrículo direito, tronco pulmonar, divide a artéria pulmonar esquerda e direita, levando sangue venoso lá para o pulmão. Muito bem. O animal inspira tudo. Que hora que vai acontecer esse milagre aqui? Né? Do oxigênio inspirado passar lá para o interior das veias pulmonares. É lá, aqui é nível dos alvéolos. Olha aqui alguns cortes de veias pulmonares. Essas veias pulmonares, nas suas ramificações mais íntimas, veia, que está em vermelho lá, mais íntima lá com o alvéolo, o que vai acontecer? O ar inspirado vai entrar aqui dentro e vai dar esse oxigênio para esta veia aqui. Então, esse sangue que vai retornar ao coração, ele será um sangue com alto teor de oxigênio. Ele está retornando pelas veias pulmonares, que vão chegar no átrio esquerdo, depois do ventrículo, passa para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, que vai se distribuir para o corpo todo. Essa é a história completa. A história particular está aqui. Entendeu aqui? Vamos dar sequência aqui no respiratório. E a terceira e última parte, nessa visão geral, são os mecanismos de bombeamento. Então, tem que ter 2 sacos pleurais. Os pulmões estão invaginados dentro de sacos pleurais, nós vamos ver ali na peça. Tem a caixa torácica. O que é a caixa torácica, gente? É a cavidade torácica ali, dorsalmente, vértebras torácicas, lateralmente as costelas, né, e os seus músculos, e o músculo diafragma. Então, entendido isso, nós vamos dar sequência nas peças. E aqui são as partes que eu já falei aí. Lembrar que quando se fala em sistema respiratório, temos que lembrar da função respiratória, da produção da voz e do sistema olfatório. Isso nós já falamos. Seios paranasais já é assunto velho. Formato de nariz também, né? Então, agora vamos detalhar ali vamos ver umas particularidades no equino, porque o equino é bom de particularidades, né? A minha primeira preocupação era vocês terem essa ideia geral. Voltando aqui na peça do equino, cuidado com o equino, porque cuidado é maneira de dizer, né? Vamos ver uma coisa aqui, por essa vista aqui primeiro. Aqui tem a concha nasal dorsal, né? Vamos, uma peça pequena às vezes é mais fácil de manusear aqui. Tem uma prega reta, alar e basal. Essa prega alar no equino, ela é muito importante. Isso tem as figuras do livro, são maravilhosas. Então vamos olhar aqui o que nós estamos querendo frisar aqui com essa prega alar. Veja. Então, vamos virar de novo, que eu não sei se vocês pegaram aqui a sequência. Na concha nasal ventral, eu reconheço aqui 2 pregas. Essa é a prega alar.
Vamos mentalizar na pré-galar aqui. Observem, naturalmente que essa secção foi nós que fizemos, né? Que essa pré-galar, imagina que isso aqui estava assim, essa pré-galar, ela delimita aqui uma entrada que não chega em lugar nenhum, uma narina falsa, que é o divertículo, um divertículo aí. E ventral a pré-galar é que você vai chegar na cavidade nasal, propriamente dita. Então, quando você pega uma peça inteira aqui, fica mais fácil você. Aqui eu estou pegando na pré-galar. Se eu entrar dorsalmente a pré-galar, olha lá, eu estou no divertículo. Essas diferenças estão todas aqui especificadas, né? Eu não deixaria de especificar isso. Ok? É o divertículo nasal, que no dia a dia, sim, as pessoas costumam referir a ela como a falsa narina. Significa que se você quiser entrar mesmo na cavidade nasal, você tem que entrar por aqui, tá? Ventral a pré-galar. Narina falsa ou divertículo nasal. Entrou na cavidade nasal. Outra coisa importante aqui, que vocês podem precisar um dia. Observem aqui, tá bom de ver aí, ó? Aqui tem a desembocadura de um ducto. Vamos tentar melhorar isso aqui assim. Opa! No equino, ele está bem no limite aqui, quase na entrada ali, ainda está no vestíbulo, né? Mas está bem próximo ali. Aonde eu estou colocando a pinça aqui, já está meio forçado, é o ósteo, o orifício de desembocadura de um ducto que se chama nasolacrimal. Que história é essa de ducto nasolacrimal? Existe um ducto que vai coletar o excesso de lágrima aqui e vai passar internamente e vai desembocar ali. Eu sempre faço referência a isso para o aluno não esquecer, é que quando você chora, não sai secreção pela cavidade nasal, é o excesso de lágrima que está sendo drenado aqui para a cavidade nasal. Vocês vão aprender lá em clínica, em semiologia, por exemplo, que se houver uma obstrução desse ducto nasolacrimal, as lágrimas vão escorrer, o animal vai ficar lacrimejando, escorre aqui na face. Então, se for uma obstrução simples, os senhores aprenderão lá na semiologia a vir com a sonda adequada, posicionar a sonda de maneira certa, vai ventralmente aqui, entra no ósteo, né, onde está desembocando o ducto, passa essa sonda. Se for uma coisa simples, você desobstrui e resolve o problema. Bom, lá na aula de clínica você vai ver que lacrimejamento tem vários motivos. A obstrução do canal nasolacrimal pode ser uma delas. Ok? Então vamos ver se nós precisamos falar mais alguma coisa aqui. Precisamos. Observem o seguinte. Façam um reconhecimento dessas conchas, concha nasal dorsal, a média aqui e a ventral. Vamos passar por uma peça vamos passar aqui para o pequeno ruminante, que é faringe, nós já falamos, né? Vamos mostrar aqui do bovino. Vamos virar. Olha aqui, muito bonito, né? Aqui está a concha nasal dorsal, a concha nasal ventral, a concha nasal média e o restante dos endoturbinados. Qualquer peça que você pegue, ela estando seccionada ao meio, você faz esse reconhecimento. Concha nasal dorsal, média e ventral. Tem um prolongamento aqui, né? Essa da concha dorsal é a prega reta, da ventral você tem a prega alar e a basal. Percebam, e aqui nós já falamos sobre isso, né? Aqui nós estamos no assoalho aqui da cavidade nasal e teto da oral. Então percebendo que tem o que temos aqui? Olha aqui. O que é isso aqui? Isso é o septo nasal. Essa cavidade nasal direita, ela é separada da cavidade nasal esquerda por um septo. Como é que é esse septo? O que entra? Da parte óssea entra o vômer, que está aqui. Entra uma parte do etimoide, depois vem uma cartilagem, igual nós temos a cartilagem do septo nasal. Olha aqui nessa peça de pequeno ruminante, a cartilagem do septo nasal está praticamente toda íntegra aqui, para vocês entenderem. Então você vai ficar com a cavidade nasal, essa que eu estou passando lá é do lado esquerdo, a direita estava na outra metade. Estão entendendo? Aqui neste corte ficou uma parte do septo nasal.
Então, agora, os senhores estão preparados para entender esses espaços que existem entre as paredes e as conchas, é a coisa mais simples do mundo. Esses espaços são chamados de meatos. Então, entre o teto da cavidade nasal e a concha nasal dorsal, eu estou no meato dorsal. Aqui eu estou no meato médio e aqui eu estou no meato ventral. E entre a cartilagem e a outra cavidade, esse meato que eu estou passando aqui, ó, olha aqui, estou passando aqui no meato nasal comum, ok? Então, nós temos o dorsal, o médio, o ventral e o comum. Lembrando, vamos ter que recordar como que esse septo nasal está preso aqui, no vômer, né? E caudalmente naquela lâmina do etimoide. Uma coisa importante, por isso que isso está aqui, é vocês saberem, lembrarem, né? Que, olha aqui, ó, não pode perder de vista que nós estamos estudando. Olha lá, entrou na cavidade nasal, certo? Entrou. Agora eu quero mostrar por aqui. Ó, claro que aqui eu já estou na cavidade oral, mas ali eu estou na cavidade nasal. A entrada do ar da cavidade é aqui, ó, por aqui. A entrada, da parte cranial está aqui. A parte caudal, eu estou a esse nível aqui, ó. Depois já vem faringe. Esse nível aqui são as coanas, tá? No equino, ruminante e suíno que é diferente. No equino, o vômer vem até aqui caudalmente e divide as coanas em duas metades similares. Quando você olha nessa peça aqui, observe, onde que estavam as coanas aqui? Eu estou a nível das coanas, neste nível aqui, ok? A partir daqui, nós já estou na faringe. Uma outra, percebam, agora nós vamos ficar voltando na osteologia, mas aqui não tem vômer, chegando até a parte caudal para dividir em duas metades, como a gente viu no equino. Vamos acelerar um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar uma coisa importante aqui no equino. O equino é cheio de particularidades. Os senhores já estão doutores aqui? Isso aqui é o palato mole, dorsal ao palato mole, eu estou na nasofaringe. Observe que tem aqui, ó, aqui tem um ósteo, que os senhores não sabem para onde vão. Para onde vai esse ósteo aí? Este ósteo chama-se ósteo faríngico da tuba auditiva. A tuba auditiva, ela começa aqui, na nasofaringe, e vai lá para o ouvido médio, para a orelha média, que nós não estudamos ainda. E o cavalo tem uma outra particularidade. Essa tuba auditiva, ela tem uma dilatação. Aqui eu estou dentro dessa dilatação. E essa dilatação da tuba auditiva chama-se bolsa gutural. Eu estou aqui com a pinça dentro da bolsa gutural. Então, tuba auditiva, bolsa gutural, quem tem são só os equinos. Tuba auditiva todo animal tem. O que é tuba auditiva? É um canal que comunica nasofaringe com orelha média. Pensem que o ar chega lá até na membrana timpânica, que faz parte da orelha média. O ar do meio ambiente está entrando aqui pelo conduto auditivo e vai chegar na membrana, na parte externa da membrana do tímpano. O ar que o animal inspira vai chegar até a membrana interna da membrana do tímpano. Então vai ter ar fazendo uma pressão na membrana do tímpano, o ar que veio do meio ambiente e o ar inspirado pelo animal. Isso é importante, então, a tuba auditiva levar ar até a parte interna da membrana timpânica é importante para tornar igual essa pressão que o ar exerce, ou seja, para equalizar a pressão do ar na membrana timpânica. Orelha será um assunto que será dado posteriormente, tá? Entendido isso, aí o nosso ar está parado, né, aqui na laringe. Então, eu acho que nós poderíamos já mostrar, vou mostrar rapidamente as cartilagens da laringe para a gente continuar o trajeto do ar. Aquela mesa ali, o que é essa laringe? Só um minutinho aqui, vamos só para não, já falamos do nariz, com todas as diferenças, né? O que é a cavidade nasal, os alfinetes aqui estão na coana, esses slides vocês já receberam, tudo isso aqui
Faringe, os senhores já estão doutores, laringe. Então, quando fala em laringe, a primeira coisa que o aluno tem que saber é que tem cartilagem, músculos e ligamentos. Falou em laringe, para que é importante laringe? Bom, obviamente que se o ar vai passar bem aqui, nariz, cavidade nasal, nasofaringe, laringofaringe, entra na laringe. Tem a ver com o ar, com a passagem do ar, não há dúvida. Vai regular, é importante, é uma válvula. Ajuda no controle do ar inspirado e depois no ar expirado. Além disso, a laringe também é um órgão da fonação, de produção de sons. Então, se a laringe está constituída por várias cartilagens, ligamentos, que várias cartilagens são essas? Nós vamos fazer uma identificação aqui, depois a gente vai lá. Nós temos, vocês já sabem reconhecer os anéis cartilaginosos da traqueia. A cartilagem que está imediatamente rostral ao primeiro anel, né, esse aqui é o primeiro anel da traqueia, tem inúmeros anéis até chegar lá na cavidade torácica. Esta cartilagem aqui chama-se cricoide, ela tem um formato, é esse formato aqui, ó. Tem um arco, tem uma lâmina, será que dá para ver uma cricoide? E depois tem a tireoide, tíreos, que é lá, na origem do grego, lá, é de escudo, porque parece um escudo. Então, vamos ver aqui a melhor peça aqui, ó. Olha aqui, ó. Traqueia, anéis cartilaginosos, né? Aqui dorsalmente tem músculo, eles não são completos, mas o ar ainda está aqui na laringe. Olha aqui, ó. Esta cartilagem aqui, esta cartilagem está imediatamente rostral ao primeiro anel, é a cartilagem cricoide. Essa aqui, ó, que parece um escudo, cadê o pessoal lá dos desenhos infantis? Não parece um escudo? É a tireoide. Então, cricoide, tireoide. Esta aqui é a epiglote, e essas aqui são as aritenoides. Estas são as principais. Então, cricoide, tireoide, epiglote e aritenoides, são pares. Tem outras duas pequenininhas, as corniculadas e as cuneiformes. Então, vamos, qualquer peça que eu pegar aqui, eu vou ver isso em menor ou maior extensão. Olha aqui, ó. A cricoide, a tireoide, a epiglote, as aritenoides. E aqui já está aberto. Vamos abrir para acabar com esse mistério, né? Entramos aqui, já estou no ádito da laringe. Depois disso, entrou na laringe, o ar já vem para a traqueia. Vamos ver aqui, ó. Essa peça aqui, eu gosto dessa peça, é uma peça de equino. O aluno, apesar dela não ter aberto, o aluno tem que ter essa noção. Aqui eu estou na língua, né? Então, vamos arrumar aqui. Estou na língua. Aqui eu estou na traqueia, porque a primeira coisa é saber reconhecer as partes, né? Isto aqui é esôfago. O esôfago está dorsalmente, eu estou levantando ele aqui. Isso que está aqui, ó, que foi aberto, isso aqui é o palato mole que foi aberto. Vamos abrir para a gente poder ver as estruturas da laringe. Então, com esse tipo de peça, eu estou vendo muito bem as aritenoides e a cartilagem epiglótica. Cartilagem epiglote ou epiglote, né? Se eu quiser ver maiores detalhes, eu tenho que chegar numa peça aberta desse tipo aqui. Eu tenho que continuar reconhecendo as estruturas, senão você fica perdido, né? Olha aqui uma coisa interessante aqui no ádito da laringe, tem esse ventrículozinho aqui. Isso é uma peculiaridade de equino. Bom, então vamos voltar aqui na ilustração, porque essas cartilagens pequenininhas nós não vamos ver, as corniculares, não está dissecado para ver. Mas observe, vamos reidentificar então. Estamos vendo aqui a cricoide com o seu arco e a sua lâmina. Estamos vendo aqui a tireoide, né? Com esse formato de um escudo. A epiglote, que pode ser um formato, dependendo da espécie, né? Mais pontiagudo ou mais de folha.
e aqui as aritenoides. Observe lá que no ápice aqui da aritenoide, bem ali, não está dissecado, tem a corniculada. E na base da epiglote tem a cuneiforme. Nós não vamos precisar identificar essas duas cartilagens. Mas esse mecanismo intricado aí de cartilagem, músculo, ligamentos, vai controlar aí a passagem do ar na inspiração, na expiração e emissão de sons. Os senhores vão fazer uma pesquisa para ver a diferença de laringe entre equino e bovino, tá? Principalmente em relação à glote. Tem presença de ventrículo, não tem? Como é que são as cordas vocais? É com vocês. E a traqueia, agora nós podemos seguir para a traqueia. A traqueia está muito bem explicada aqui. Dá uma focada aqui para o pessoal não esquecer, né? Não é todo órgão que é ao mesmo tempo rígido e capaz de extensão. Isso é uma característica da traqueia. Rígido porque ele não pode colabar e tem que fazer extensão porque o animal tem que se movimentar. Então a traqueia, ela vem lá da região cervical, entra aqui na região torácica e aí ela vai terminar dando a bifurcação. Então estende-se da saída da laringe a nível de C1 ou C2. O que é C1 ou C2? Vértebra cervical 1 ou 2. E a nível do quinto ou sexto espaço intercostal, bifurca-se em brônquios principais direito e esquerdo. Não pode, vamos ver na peça. Vamos ver essa bifurcação, já vimos ali numa peça. E depois a gente finaliza mostrando as diferenças de pulmões. Então, vamos agora mostrar aqui no ruminante. Agora já estamos mais sossegados que o nosso ar, né? Que essa é a minha preocupação. Era o ar chegar aqui na traqueia. Chegou na traqueia, nós estamos em ruminante, né? Isso é um ruminante. A nível no bovino é quinto ou sexto espaço intercostal, no pequeno ruminante é similar. Do que nós estamos falando de espaço intercostal? Acho que nós vamos fazer vamos ir naquela mesa ali, porque os senhores não podem não estar sabendo recordando do que eu estou falando. Então, observem aqui, nós estamos num pequeno ruminante, né? O que nós estamos vendo aqui são costelas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª. Tá faltando costela aqui. Isso que eu tô vendo aqui é o músculo diafragma. Está um pouco desidratado aqui. E este órgão que eu estou vendo aqui dentro é o pulmão. Eu estou vendo pela vista direita. Então, observem. Esse pulmão que eu estou vendo aí. E aqui é a traqueia dissecada. Olha, aqui essa divisão da traqueia que eu estou falando faz tempo, né? É isso aqui. A traqueia, quando chega aqui, nível do quinto, sexto espaço intercostal, ela divide em brônquio principal direito e esquerdo. Como é ruminante, antes disso já deu um brônquio, antes da bifurcação já deu um brônquio traqueal. Observem aqui o que nós estamos falando de espaço intercostal. O espaço entre uma costela e outra chama-se espaço intercostal. Obviamente que aqui tem músculos, né? Tem um músculo intercostal interno, um externo. Aqui tem outros músculos superficiais, tela subcutânea, pele. Estamos vendo aqui em posição anatômica já dissecado para isso, ok? O diafragma, perceba que tem uma grande parte do pulmão que está repousando sobre o diafragma. Não pode esquecer disso. Então, agora vamos voltar aqui. E chegou a hora da gente fazer as apresentações, né? Os senhores já sabem o trajeto do ar. Eu estou vendo o pulmão direito. Nós sabemos que ele é retirado para que se possa estudar. Quando você retira, olha aqui. Este músculo aqui é o diafragma, tá? A partir daqui eu já estou na cavidade abdominal. Só por apresentação, isso é fígado, né? São compartimentos do estômago, isso aqui é um rim, um segmento de intestino. Vamos focar aqui na cavidade torácica. Aqui está o coração, aqui está a veia cava cranial, veia cava caudal. Aqui está traqueia, brônquio traqueal, traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Isso aqui é esôfago. Temos que saber o que é isso.
Tudo isso aqui é importante, tá? Isso aqui são nervos que os senhores vão dissecar depois. Isso aqui é nervo que está indo para o diafragma, nervo frênico. Isso aqui é o 10º par de nervo craniano, o nervo vago e suas divisões. Dorsalmente, nós temos que entender essa cavidade torácica. Eu estou vendo aqui os corpos das vértebras torácicas. Isto aqui é a aorta, tá? A aorta descendente em sua porção torácica. Isso são linfonodos da região. Tem nome. Linfonodo mediastino caudal. Bom, após essa rápida explicação, vocês agora estão prontos para entender o que tem nesta cavidade torácica. Estamos no respiratório e neste momento eu quero apresentar para vocês os pulmões. Pulmão direito é diferente de pulmão esquerdo. Pulmão direito, em todas as espécies, ele é maior que o pulmão esquerdo, tá? Em todas as espécies. Então, vamos pegar uma peça, um bloco completo, é de pequeno ruminante. Isso aqui é uma vista dorsal, tá? Então, significa, eu vou botar esse carneiro olhando para lá. Se isso aqui é uma vista dorsal, isso aqui é o pulmão direito, isso aqui é o pulmão esquerdo. Vamos começar pelo esquerdo. Antes disso, traqueia, coração, né? Isto aqui, gente, isto aqui é a continuação aqui da aorta, tá? Então, vamos lá. Isso, na verdade, está nessa posição aqui. Este vaso que vocês estão vendo aqui, a aorta descendente, porção torácica, é este aqui, ó. Ok? A posição é essa. Bom, vamos dar nomes. Pulmão esquerdo. Em todas as espécies está dividido em 2 lobos, um cranial e um caudal. Todas as espécies. O que diferencia? Às vezes essa fissura, essa separação entre os lobos, essa fissura interlobar, não é tão profunda como eu estou vendo aqui no pequeno ruminante. Vamos ver como é que é no cavalo. Você vê, não importa se é profunda, se não é profunda. Temos um lobo cranial e um lobo caudal no pulmão esquerdo, de todos os animais. Pulmão direito, exceto cavalo, pulmão direito tem. Vamos contar os lobos para a gente dar nome. 1 lobo, 2, 3, 4. Só o cavalo que tem 3. Então, quais são os 4 lobos aqui nessa espécie? Aqui eu tenho o lobo cranial, o lobo médio ou cardíaco, o lobo caudal ou diafragmático. Veja por que ele chama diafragmático. Porque ele vai estar repousando sobre o diafragma, por isso que ele é diafragmático. Então, cranial, caudal, médio. E tem este acessório aqui. Estão vendo? Então, pulmão direito de todos os animais, com exceção do cavalo, terão esses 4 lobos. O cavalo não tem este aqui, o médio ou cardíaco. Estamos combinados? Retomando, então, aqui vamos colocar novamente em posição anatômica. Vocês vão colocar isso em posição anatômica quantas vezes vocês tiverem necessidade, né? Aqui eu estou pondo um bloco inteiro aqui, né? Então, eu acho que não ficou dúvida nessa lobulação aqui. Vamos repetir os nomes. Cranial, médio ou cardíaco, caudal ou diafragmático, acessório ou intermediário. Vamos aprender os 2 nomes. Uma outra coisa que os senhores vão aprender. Esse lobo cranial, via de regra, lobo cranial tanto direito como esquerdo, ele está subdividido numa parte cranial e caudal. Subdividido numa parte cranial ou caudal. Está entendido? Temos um quadro resumido para vocês fixarem isso. Em alguns livros, para evitar de falar assim, lobo cranial dividido em parte cranial e caudal, eles chamam esse lobo aqui de apical, dividido em cranial e caudal. Vamos aprender das 2 maneiras, tá? Vamos aprender lobo cranial e caudal, que facilita para vocês, olha aqui. Lobo cranial, lobo caudal ou diafragmático, que repousa aqui no diafragma. Lobo médio ou cardíaco, o acessório ou intermediário. Lembrando que o cranial, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, está dividido em porção cranial e caudal.
Não pode esquecer isso, porque depois ver a figura no livro, no ato, vai ficar meio confuso. Bom, então é importante que vocês vejam, entendam então aqui, que isso aqui é um pequeno ruminante. Se fosse um suíno era similar. A traqueia, antes de dividir em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, ela dá o brônquio traqueal. Agora você vai saber para que é o brônquio traqueal. O brônquio traqueal, olha onde ele foi seccionado aqui, ó. Isso aqui é a secção do brônquio traqueal, estava ali. O brônquio traqueal é para ventilar o lobo cranial, as duas partes. A partir daqui ele já vai dividir, tá vendo que ele está dividindo, o brônquio traqueal está dividindo uma parte cranial e caudal? Isso é porque tem uma parte cranial e caudal, tá? Observem aqui, ó, vamos observar aqui que fica fácil vocês entenderem. Eu estou pegando a secção do brônquio principal direito. Observe que do brônquio principal direito já estão saindo outras ramificações. Que outras ramificações? Essas outras ramificações são para cá, ó, para ventilar o brônquio médio, para ventilar o brônquio intermediário e para ventilar o brônquio caudal, o lobo caudal. Esses brônquios aqui, ó, que vão para lobos, eles já chamam brônquios lobares. E eles vão ter o nome dos lobos. Então, o aluno que sabe o nome dos lobos, sabe o nome dos brônquios lobares. Esse é pulmão direito. E se eu estiver no pulmão esquerdo, né? Vamos pegar um pulmão esquerdo. Isso é um pulmão esquerdo, isolado, que eu reconheço um lobo cranial e um caudal. O caudal é dividido em partes cranial e caudal. Olha lá. Obviamente, né? Que eu estou vendo aqui o meu brônquio principal esquerdo indo para lá, e ele vai dar as divisões, tanto para a parte cranial quanto para a caudal. Teremos os brônquios lobares, cranial e caudal. Ok? Muito bem. Vimos em posição anatômica aqui o pulmão direito. Pulmão esquerdo, eu estou mostrando aqui numa peça isolada. Então, essa peça está aqui. Vamos olhar essa peça aqui, para que vocês observem. Botamos o animal em decúbito dorsal. Isso aqui, ó, é um lobo esquerdo, né? Vocês estão percebendo que isso aqui está do lado esquerdo? Em posição, isso aqui é o coração. Olha aqui, pulmão esquerdo, lobo cranial, lobo caudal. No lobo cranial eu reconheço uma parte cranial e uma parte caudal. Então, vamos ter essa imagem do pulmão esquerdo e aquela imagem do pulmão direito em posição anatômica. Fixem aí. Muito bem. Aqui em posição anatômica, acho que vocês já estão suficientemente posicionados aqui. Importante, a hora que for estudar, além de reconhecer os lobos, né? Aqui temos o ápice do pulmão. Isso aqui é a base do pulmão. A base, gente, repousa sobre o diafragma, tá? A base está repousando aqui sobre o diafragma. Base ou face diafragmática, né? Então, essas coisas, todas as vezes que vai estudar, tem que lembrar. Olha aqui, que faces que eu consigo... Aqui está o ápice do pulmão, tá? E que faces que eu consigo reconhecer? Essa face aqui, ó, essa face é essa aqui, que está fazendo face lateral, faz relação aqui com as costelas, né? Essa aqui é a face dorsal, a face oposta aqui é a face medial, certo? Lateral, medial. Aqui eu estou na borda dorsal, aqui eu estou na borda ventral, tem essa reentrância cardíaca aqui, e essa aqui é a borda basal. Então, isso, com a figura do Sisson, do Popesco, do Cônigo, os senhores revisem aí, tá? Revisem em casa, por favor. Vamos avançar aqui para um outro aspecto. De novo, eu sou muito preocupada com a posição anatômica. Olha aqui, em posição anatômica, um pulmão do lado esquerdo. Olhou, vamos identificar. Lobo cranial, lobo caudal. Caudal ou diafragmático. Olha o diafragma aqui.
o lobo cranial dividido na porção cranial e caudal. Aqui é aquela reentrância aqui cardíaca, né, que vai ter uma impressão aqui para o coração. Isso aqui é o coração, com o seu saco pericárdico. E agora eu quero mostrar para vocês viram o diafragma aqui, nessa peça, né? Viram o diafragma nessa peça. Entenderam que ali eu já estou na cavidade abdominal, aqui eu estou na cavidade torácica. Agora vamos olhar nessa peça aqui, ó, onde o diafragma foi preservado. O diafragma é assim, gente. Ele tem uma parte, um centro tendíneo e essa parte carnosa aqui. Nós vamos dar diafragma depois. Eu quero que vocês olhem agora o diafragma nesta vista aqui da cavidade abdominal. Estão percebendo esse formato de cúpula? Né? Devem estar percebendo. Aqui já vem órgãos da cavidade torácica, ou da cavidade abdominal, perdão. Então, entender essa caixa torácica, vamos voltar aqui. Quando eu falo em caixa torácica, eu estou falando da cavidade torácica como um todo. Dorsalmente, vértebras torácicas, os músculos tem aqui. Lateralmente, as costelas e os seus músculos. E ventralmente, aqui está o externo. Esses músculos são importantes. Há músculos aí que vão contrair, importantes na inspiração, outros na expiração. Além da caixa torácica, participando desse mecanismo de bombeamento, tem o músculo diafragma. Tá? Naturalmente, que a hora que o ar entra, né, esse diafragma se movimenta para aumentar aqui a cavidade, a amplitude aqui da cavidade torácica. O ar tem que entrar nos pulmões. Ocorreram as trocas, o ar tem que sair. Então, o diafragma é um músculo bastante ativo. Essa vai ser uma pergunta da prova. Qual é a função do músculo diafragma nos movimentos respiratórios? A dissertar meia página. Bom, a pergunta é: esses pulmões, direito e esquerdo, estão dentro da cavidade torácica. Isso nós já sabemos. Deixa eu pegar aqui aquele conjunto completo, porque eu acho que é importante o aluno ter essa noção. Agora, vamos abrir a cavidade torácica para a gente entender como que esses órgãos estão posicionados aí. Se você estivesse dissecando, isso aqui tudo teria sido feito por vocês, aí chega um momento que é aberta aqui a cavidade torácica, secciona em externo, rebate. Quando você rebate, aqui eu estou em parede abdominal, né, gente? Deixa o abdômen para lá. Aqui eu estou na cavidade torácica. Olha o diafragma. Então, por favor, já vamos aprendendo isso. Estou no diafragma. E aqui eu estou na face interna das costelas. Então, será que tem algum revestimento especial aqui na cavidade torácica? Existe uma membrana muito fina que chama-se, é uma serosa, e a serosa da cavidade torácica chama-se pleura. Então, eu estou aqui, claro que tem músculos intercostais, vai ter uma face endotorácica, mas essa membrana fininha que eu estou vendo aqui, ó, isso é a pleura, a pleura que está aqui na parede lateral, é a pleura costal. E por transparência, vocês estão vendo os músculos intercostais, esses são os internos, e na borda caudal de cada costela você está vendo uma artéria, uma veia e um nervo intercostal. Eu quero falar da pleura. A pleura, então, é a serosa que reveste cavidade torácica e vísceras da cavidade torácica. Ela é fininha, vocês devem já ter visto lá no aspecto microscópico, é lá na histologia. Eu quero que vocês entendam o seguinte: aqui vai um pulmão. Precisamos de um pulmão direito aqui para fazer essa simulação completa. Quando a gente precisa de um pulmão? É uma simulação, então, obviamente que não é do mesmo animal. Só para vocês entenderem. Existe uma serosa, essa membrana chamada serosa, que reveste parede. Quando eu falo parede, ela está aqui, ó, parede aqui na parte ventral das vértebras torácicas, na superfície lateral aqui das costelas e ventral aqui do externo. E depois ela vem aqui para essa parte mediana, vamos botar o pulmão aqui, e vai passar aqui para a face, vai refletir dessa parede, tanto do diafragma, como da parte do externo, como da parte das vértebras, vai refletir aqui
para essa parte mediana do pulmão e vai passar a revestir o próprio pulmão. Quem sabe, se a gente vê primeiro no pulmão, fica mais palpável para vocês. Tem uma membrana fininha aqui revestindo o pulmão. Essa é uma pleura visceral, está revestindo o pulmão. Se você pegar uma peça mais antiga não é problema. Olha aqui, ó. Se você pegar uma peça mais antiga, eu já estou retirando a pleura aqui. Isso é a pleura que está envolvendo intimamente a víscera, é a pleura visceral. Então, que víscera é essa? Pulmão. Então, é a pleura pulmonar. Agora, essa pleura pulmonar, ela não brotou aqui, né? Ela tem que vir de outro lugar. Agora, existe também uma pleura que está revestindo paredes. Que paredes? Se reveste parede, chama pleura parietal. Como é que eu posso dividir essa pleura parietal? A que está revestindo a face interna aqui das costelas é a pleura costal. Certo? Quando ela reflete, aqui vai para o diafragma, que aqui tem uma pleura aqui em cima, é a pleura diafragmática. E quando ela reflete tanto do diafragma como dorsalmente, como ventralmente, e vem aqui, ó, para essa região mediana, que aqui já é pleura mediastínica, que a gente fala, e ela vem e passa a revestir o pulmão. Quando ela passa a revestir o pulmão, ela já é a pleura pulmonar ou visceral. Então, é isso que acontece. Quando a gente vai estudar pleura, a gente tem que falar pleura de parede e pleura de víscera. Pleura de víscera, o aluno não costuma bater o olho e já enxerga. Eu sei que tem uma membrana fininha aqui, é a pleura visceral, que no caso chama pleura pulmonar. E a pleura parietal está dividida em costal, diafragmática, e que vai para essa região mediana, que é mediastinal, né? Bom, os pulmões, então, pleura, toda pleura é uma serosa, toda serosa tem um folheto parietal e um folheto revestindo a víscera, que é visceral. Vamos fechar de novo, porque senão o aluno não aceita isso não. Entre esse folheto parietal e o visceral, o que existe? Existe um espaço que só tem uma fina película de líquido, o líquido pleural. Então, os pulmões estão invaginados dentro desses sacos pleurais. Se eu retirar os pulmões e mais duas estruturas aí, todo o restante está nesse espaço que a gente vai chamar, entre aspas, de espaço, entre aspas, mediastino. Por exemplo, o coração. O coração está entre os sacos pleurais. Estão entendendo que os pulmões que invaginam dentro dos sacos pleurais, e o espaço, a cavidade pleural está entre a pleura parietal e a visceral. Imagina agora, vamos entender o que é esse mediastino. Entre os dois sacos pleurais fica um espaço. Eu estou nesse espaço aqui. Mediastino quer dizer exatamente partição, meio. E aqui vamos ver o que tem aqui. A coisa mais fácil para o aluno entender é que eu estou no mediastino aqui. A pleura mediastina que passa aqui no pericárdio é a pleura pericárdica, é uma pleura mediastínica. O coração está no espaço mediastínico? Tá. Esse espaço mediastínico a gente divide assim. Tem uma porção cranial, uma porção média e uma porção caudal. O coração e vasos da base aqui, nesse ponto aqui, está no espaço mediastínico médio. Essa parte aqui, por exemplo, da veia cava cranial, essa parte da traqueia, está no espaço mediastínico cranial. Agora, no espaço mediastínico caudal, vamos devagar aqui. Nós temos o esôfago, temos esse linfonodo mediastínico caudal, temos a aorta. E por que eu não mencionei que esta parte aqui da veia cava caudal, por que a veia cava caudal eu não disse que está no espaço mediastínico? Nem a veia cava caudal e o nervo que vai aqui para o diafragma, por um motivo muito simples. É porque essa pleura, para estar no mediastino, tem que estar entre os dois sacos pleurais. Mas a pleura mediastínica, ela envolve a veia cava caudal, então ela não está entre, ela está envolvida. E o nervo frênico direito também. Então, veia cava caudal e nervo frênico direito não estão no espaço mediastínico caudal, apesar de aparentemente estar, tá? Vou chamar a atenção de uma coisa aqui que eu não tinha chamado ainda. Quando você faz isso na prática aqui, ó, esse lobo,
intermediário aqui, ou acessório, ele está nesse recesso aqui. Então, ele está no recesso mediastinal. A posição dele é ali embaixo. Depois a gente vê num... Vamos ver se aqui está mais fácil de vocês verem posição anatômica. Obviamente que não, né? Porque a veia cava já foi retirada. A veia cava está aqui, ó. O que eu quero que vocês entendam é que a veia cava caudal passava aqui. Esse lobo intermediário está num recesso mediastinal. Ele está bem aqui, ó, onde eu estou botando a pinça. É o recesso mediastinal. O lobo intermediário está alojado aqui. Os pulmões estão invaginados nos sacos pleurais, certo? O espaço aqui é o mediastino, dividimos em cranial, médio e caudal, e a primeira coisa que o aluno deve fixar para melhor entendimento, o coração está no espaço mediastínico médio. Cuidado, porque ao fazer esse exame parece que tudo aqui está no espaço mediastínico. Está correto, excesso a veia cava caudal e o nervo frênico direito, porque estão envolvidos por uma pleura, por uma prega da pleura mediastinal. Então, não está entre os sacos pleurais. Então, não é para achar que isso é uma coisa do outro mundo, pois não é. Serosa de cavidade torácica chama-se pleura. Tem a parte parietal e a parte visceral. Vamos ter que estudar. Essa visão do diafragma aqui também é excelente para vocês, é muito descrito, né, esse formato de cúpula. Então, vocês têm que imaginar que numa inspiração, isso é contrair, faz isso, aumenta esse diâmetro aqui da cavidade torácica, faz uma pressão negativa, isso é importante na inspiração, ok? Na inspiração aí relaxa. Muito bem. Pulmões de outras espécies, né? Quem estudou num pequeno ruminante, o pulmão é uma coisa simples de ser estudado. Então, isso aqui é um equino. Olha aqui, isso aqui é dorsal. Então, eu estou aqui no pulmão esquerdo, no pulmão direito. Só para reconhecimento, né? Porque a pessoa tem que reconhecer. Olha aqui, traqueia. Observem a traqueia aqui dividindo no brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito. Está faltando algum brônquio aqui? Não está. Quem tem aquele brônquio traqueal é ruminante suíno. Nós estamos no cavalo. Pulmão de cavalo, olha lá. Temos um lobo cranial, pulmão esquerdo, 2 lobos não é mais novidade, lobo cranial, lobo caudal ou diafragmático. Perceba que não tem aquela divisão tão aparente, a fissura tão profunda quanto nos outros animais que nós já vimos. Pulmão direito, cavalo é aquela espécie que o pulmão direito só tem 3 lobos. Então nós vamos ter um lobo cranial, um lobo caudal, ele não tem o médio. Então, aqui está o lobo intermediário ou acessório. O que mais que eu estou vendo nessa peça? Estou vendo o coração, né? Olha aqui o coração do equino. Estou vendo uma parte do diafragma. E já está aqui, serve para o digestório. Isso aqui é o fígado do cavalo. Então, depois que você vê em posição anatômica, você nunca mais vai ter que esquecer que essa aqui é a face diafragmática, né? Face diafragmática, face lateral. Não falei direito da face lateral, face medial, né? Borda dorsal, borda ventral, borda basal. E aqui ainda tem uma relação mais com a coluna vertebral. E se formos para o suíno? Suíno e cão, quem estudou bem uma espécie sabe fazer analogia com a outra. Isso aqui é um suíno, estamos vendo que lado é esse aqui? Direito, né? Reconheçam, diafragma, já estamos na cavidade abdominal lá, fígado e tal. O assunto é cavidade torácica. Estamos vendo o pulmão direito e o coração. Então, eu vou reconhecer, né? Olha lá, esse aqui está um pouco... Isso aqui tudo é o lobo cranial, o médio, o caudal, ou o lobo acessório ou diafragmático aqui. Ok? A veia cava foi seccionada. Mas ele está naquele recesso mediastinal. Nesta peça aqui, vamos identificar, olha lá, diafragma. Estamos no pulmão esquerdo. Olha o coração. Pulmão esquerdo, o lobo cranial e o lobo caudal. O esquerdo só tem 2 lobos. O cranial a gente sempre reconhece, uma porção mais cranial, uma porção caudal.
Então aí vai ficando repetitivo, né? Mas o aluno tem que fazer esse exercício. Estamos no cão, olha aqui, no cão tínhamos mostrado o plano nasal lá no pequeno ruminante, mas falamos que era similar nos cães e gatos, né? Então eu vou chamar de plano nasal, como eu chamo no pequeno ruminante e no gato, tá? Muito bem, pulmão. Reconheçam de novo o diafragma. Que pulmão é esse aqui? De que lado nós estamos? Direito. Então, eu tenho que reconhecer o lobo cranial, com a sua porção cranial e caudal, lobo médio ou cardíaco, tem que ter impressão ali do coração. Isso aqui é impressão cardíaca, impressão, é a marca que deixa. O lobo caudal ou diafragmático, e aqui, maravilhosamente posicionado, o lobo intermediário ou acessório. Olhe aqui a veia cava caudal, olha aqui o lobo entrando lá no recesso mediastinal. Talvez, estão vendo que aqui tem uma pleura, gente? Essa membrana aqui é uma pleurazinha mediastinal. Então, esse lobo aqui está no recesso mediastinal. Pulmão direito de cão. E nesta peça isolada, vamos posicionar de novo. A cabeça do animal está para lá, certo? Olha lá. Lobo cranial, médio ou cardíaco, caudal ou diafragmático, o acessório ou intermediário. Do lado esquerdo, lobo cranial e caudal. Lobo cranial, não estou repetindo toda hora isso, mas tem parte cranial e caudal. Então, qual que é o segredo de estudar a lobulação de pulmão? Fixe o nome dos lobos olhando nas ilustrações. As ilustrações do Koenig são excelentes e elas estão nos slides de vocês. Então, com essa visão geral do respiratório, os senhores estão prontos para estudar e retirar dúvidas. O respiratório é um pouco extenso, a gente não fala, não dá tempo de falar tudo, e não é mesmo para falar tudo. Os senhores têm que ter alguma coisa para estudar sozinhos, ok? Era isso que nós tínhamos que falar de respiratório, é muito importante. Eu sugiro que após estudar a anatomia pura, pelos nossos slides, pelo Sisson, pelo Koenig, pelo Popesco, deem uma lidinha no DICE, que o DICE já pega um pouquinho do enfoque mais da clínica. Será importante. E posteriormente nós vamos agendar uma aula com o professor Fernando Arevalo, acho que depois do digestório, para falar de aspectos clínicos e cirúrgicos do respiratório e depois do digestório. É isso aí. Muito obrigada e bom estudo para todos.